Ok, Brasil e o mundo. Mais uma vez eu estou aqui pregar o último convite de Deus, as 3 mensagens angélicas de Apocalipse 14:6. Que no Brasil, sol, no restante do mundo varia, né? Mateus 24:14, o último sinal a se cumprir. Sou Vanderlei Profeta, vai ver aí. A característica minha aqui, ó. Meu cargo aqui, ó. Porque Moisés disse: o Senhor nosso Deus levantará dentre vós vossos irmãos, um profeta semelhante a mim. A ele ouvireis em tudo quanto vos disser. E acontecerá que toda alma que não escutar esse profeta será exterminada dentre o povo. E todos os profetas, desde Samuel, todos quantos desejaram, depois falaram, também anunciaram estes dias. Apocalipse 11:6 já fala a mensagem de Moisés e de Elias. João Batista foi chamado. Antes de mais nada, eu vou iniciar com um hino. Jesus é melhor. Violão não precisa colocar caixa de som.
cair aqui. Muito bem. Começar a mensagem hoje, no qual eu vou falar um assunto aqui. E antes, nós vivemos num mundo onde que as coisas da aparência do que é e acaba não sendo aquilo. É o verdadeiro misturado com falsificado. As pessoas pegam um documento, até trata de gente dizendo que é médico, a nota do dinheiro, uma cidade grande aqui é 200 quilômetros, eles não pegam o dinheiro sem olhar a nota para ver se ela é falsa ou se ela é verdadeira. E virou relativo hoje. É relativo hoje a mentira, a falsidade entre sociedade. Porque a falsidade é o seguinte: com ela a pessoa consegue as coisas mais fácil. Eu vou dar um exemplo aqui: coisas do exterior, coisas do Brasil, alguns lugares. Brasil a gente conhece, é original. Do exterior, que a gente tem pouco conhecimento, são coisas paralelas, né? Coisas falsificadas. É igualzinho à verdadeira, mas quando a gente vai conferir, examinar, informar, aquilo não vale nem a metade do verdadeiro. Exceto hoje, dentro do cristianismo, todos nós, tudo está anunciando que Jesus está voltando. Tem falso Cristo por aí, dizendo que é Cristo. A gente fala que ele é falso, porque sabe que ele é, mas ele não fala que ele é falso. Deu para entender bem? Às vezes pessoas contam falsidade para beneficiar um negócio. Na hora que vai casar, ele promete o mundo e o fundo, a verdade, até na hora da morte. Mas se ele cumprir 10%, é muito. E hoje existe no cristianismo, nas fé das pessoas, uma confusão, melhor dizendo. Porque aonde se fala em Deus, louvam a Deus, prega a Bíblia, ora, todos os locais dizem ser o lugar certo de servir a Deus. Nós vamos ver no livro de Provérbios aqui, e relatando a Bíblia toda, que é como o bem e o mal, o que se manejam hoje diante do que é bom e do que as pessoas são enganadas, as pessoas enganam e tentam acabar de vez com a Bíblia. Nós sabemos que o reino que Deus estabeleceu foi no primeiro dia da criação, como adoração. Gênesis 1 diz: no princípio criou Deus os céus e a terra era sem forma e vazia, e havia trevas sobre o abismo da terra, e o Espírito de Deus pairava sobre as águas. Então, ao Deus fazer os céus, primeiro ele fez o santuário, fez chama palco, né? Os anjos ficaram, e levantou um partido contra o governo de Deus. Esse partido veio do céu. Na época de Cristo, até Cristo, só tinha eles dois, né? E Jesus falou nesses dias nossos agora que surgiriam esses tanto de desvio de rota.
Como eu falei na pregação passada, no tempo do fim, é igual hoje nós estamos quase pregando o Jardim do Éden, né? Só que hoje está tendo um Jardim do Éden feito por mão do homem. Não é pecado você usar. É diferente do de Deus. Por quê? O Jardim do Éden do homem, primeiro, ele é seco. Segundo, ele é cheio de caminho. Você entra dentro dele, ó, caminho para cá, para cá, para cá, para cá, para cá, para cá. E assim, ó, você quiser vir, um pouco que corta aqui, um pouco aqui, um pouco ali. É tudo cheio de caminho dentro. Sabe o que eu estou falando? Roças, alqueiros de eucalipto. Não é pecado você usar eucalipto. Vai dar doença para nós e encurtar nossos dias de vida, né? Mas não é pecado. Mas tudo simboliza e bate com a Nova Jerusalém. Quantos caminhos da Nova Jerusalém? Um caminho, nós vamos ficar sabendo ali. Ela é seca ou ela tem água? Não, ela tem água. Porque, o Jardim do Éden. Porque a Bíblia diz que sai um rio de água do trono de Deus. E tem a árvore da vida. Agora, vamos ver o que aconteceu no céu com... O assunto que eu vou falar hoje é a rebelião contra o santuário de Deus, Jesus e a verdade. Houve uma contrafação lá no santuário. Depois eu vou falar outro assunto. Abra suas Bíblias em Ezequiel 28, 14. Ezequiel 28, 14. Ezequiel 28, 14. Tu eras querubim ungido para proteger e te estabeleci no Monte Santo de Deus. Estava no meio das pedras perfumeadas, andavas. Perfeito eras nos teus caminhos desde o dia que foste criado. Verso 16. Na multiplicação do teu comércio se encheu o teu interior de violência e pecaste, pelo que te lançarei profanando fora do Monte Santo de Deus e te farei perecer, ó querubim protetor, entre pedras afogueadas. Isso aqui que eu estou falando é Lúcifer. Lúcifer foi criado o quarto anjo, o anjo mais rico. E a situação de Lúcifer, já lá no céu, ele não conseguiu vencer a verdade como, vamos supor, como criado da verdade. Ele pôs o mesmo engano em todos os anjos que hoje está sendo em quase toda a humanidade com relação à palavra de Deus. Deus lá é verdade, a Bíblia aqui é verdade. Uma terça parte dos anjos não. De Lúcifer está falando a verdade. Não, ele está falando o que Deus está falando, o que Deus é. Hoje é a mesma coisa. Tudo é com relação à Bíblia e o que eu vou explicar aqui agora. Quando Deus vem para a Terra salvar a humanidade com toda a caravana celestial, Ele traz tudo completo. Em Êxodo 25, 8, Deus mostrou para Moisés o modelo do santuário celestial e tudo que tem nele. E veio Deus, veio anjos, veio os animais simbolizando Cristo, o maior profeta do planeta, teve profeta, o povo, dia de juízo, tudo. Agora, a Bíblia diz que Deus diz: fareis um santuário para que eu possa habitar no meio dele, não feito por mão de homens, porque eu sou santo. Mas na verdade o santuário de Moisés, que tinha 3 compartimentos: pai, pecadores, santos, sacerdotes, lugar santíssimo, sumo sacerdote e o ancião de dias uma vez por ano, ou o Altíssimo, que era Moisés. Mas se for analisar bem, o santuário de Moisés, só anciões só que cuidavam do santuário, ele foi desmontado de 50 em 50 quilômetros, foi 70 mil sacerdotes da tribo de Levi, e eram entrar e sair de gente no pátio, pecadores, né, como nós, animais que matavam. É diferente do que eu vou falar aqui.
que foi antes de Moisés, no ano 1700. A Arca de Noé, Gênesis 6:3, foi a primeira nação a rejeitar a verdade e o bem, e ficou com mal e destruição. Deus disse para Noé: olha, o meu espírito não agirá para sempre no homem, seus dias de vida são só 120 anos, porque esse é mortal. Faz Noé uma arca de cipestre e betume, 150 metros de comprimento, por 50 de largura e 25 de altura. 25 de altura e 25 de largura. São 300 côvados. Um côvado é isso aqui. Só que tinha um pátio, que era os animais que ficavam. O santo, que Noé, a família de Noé, o sacerdote, Noé estava o sumo sacerdote, que falava com Deus. E a comida para o lugar santíssimo, que Deus sempre fica do lado de cima. São 3 pátios, tipo um apartamento. O santuário de Moisés, uma barraca. Aí só salvou a família de Noé. Então, já que o povo não quis ir, Deus falou: meta aí 7 pares de animais limpos e um pai imundo. Que depois no pátio de Moisés foram os pecadores. Tudo por dentro do céu. No tempo de Moisés tinha a pia da água que os sacerdotes purificavam, que simbolizava o batismo das águas no Novo Testamento. Tinha os castiçais com as 7 lâmpadas, que está no livro do Apocalipse, 7 espíritos das 7 igrejas que ficavam acesas. Elas eram mantidas com óleo de mamona. E o lugar santíssimo, onde tinha a Arca da Aliança, as tábuas da lei dentro, o maná, a vara de Arão como florescia, e os dois anjos assim com as asas abertas. São 8 metros para 4 asas, 2 metros cada asa. E tudo lá no dentro do céu. E nós vamos perceber aqui que quando Deus fez o céu, a terra, Ele não fez obra nenhuma na terra, ou seja, Ele não fez a terra produzir seres. Antes Ele tinha produzido seres lá no céu. Não sei se o livro do Apocalipse é simbólico, mas no livro do Apocalipse 6:5 diz que lá no santuário de Deus, tinha o primeiro ser que cobre lá o trono de Deus. O primeiro ser é parecido como um leão, o segundo ser é parecido como um bezerro, o terceiro ser é parecido como um cara de um homem, e o quarto ser, eu esqueci, é parecido como uma águia. A Arca de Noé, animais; Moisés, animais. E vamos romper para frente. O Salmo 134:1. Já no salmista Davi escreveu o Salmo 134:1. Salmo 134:1. Bendizei ao Senhor todos vós, servos do Senhor, que assiste na casa do Senhor todas as noites. Levantai as vossas mãos no santuário e bendizei ao Senhor. Mais uma vez aqui o santuário de Deus. Salmo 134. Agora, Salmo 70. Deixa eu ver, Salmo 74. Deixa eu caçar aqui. Salmo 74:4. Não, Salmo 77:4. Salmo 77:4. Acho que é isso mesmo. Salmo 77:4. Vou conferir aqui. 77:13. Salmo 77:13. Salmo 73. O teu caminho, ó Deus, está no santuário. Que Deus é tão grande como o nosso Deus? Tu és, ó Deus, que fazes maravilha. Tu fizeste notória a tua força entre os povos. Com o teu braço remiste o teu povo, os filhos de Jacó, de José. As pessoas, aqui já pulou para o lado das pessoas que pertence ao povo de Deus. Agora, o adversário de Deus, o que é que Lúcifer queria? Eu esqueci de ler aqui.
Nota em suas Bíblias, Isaías 14:12, a intenção de Lúcifer. Ó estrela da manhã, filho da alva, como caíste do céu, tu que dizia no teu coração, subirei às nuvens do céu, acima das estrelas colocarei o meu monte da congregação. Ele ia ser adorado pelos anjos, o desejo que ele teve foi de ser adorado. Nos mais altos dos mais altos do céu, me assentarei ao lado de Deus e serei semelhante ao Altíssimo. Esse foi o segundo partido que levantou e começou no céu. Os anjos lutou, batalhou e com Cristo, Os que escolheram Cristo lutou e batalhou com Cristo. A Bíblia diz que não foi fácil. Apocalipse 17:15 fala: eles a besta lutará contra Cristo e os seus seguidores e eles o vencerá. A mesma coisa fala assim: Satanás e os anjos caídos lutaram contra Cristo e os seus seguidores lá no céu e eles o venceram. Deu para vocês entenderem? Agora, sabe o que Satanás ia fazer com o santuário e tudo? Que o contrário do bem é o mal. Salmo 74:3. Salmo 73. Deixa eu ver aqui, deixa eu conferir aqui. Salmo 74:3. Levanta-te contra as perpétuas rolações, contra tudo o que o inimigo tem feito de mal no santuário. Está vendo aí? Os teus inimigos bramam no meio dos lugares santos, põe neles as suas insígnias por sinais. Está vendo aí? Parecem-se com o homem que avança com o seu machado através da espessura do arvoredo. Eis que toda a obra entralha, quebram com machados e martelos. Lançaram fogo ao teu santuário, está vendo aí? Profanaram, derribando-o até ao chão a morada do teu nome. Disseram nos teus corações: despojemos-nos de uma vez, queimamos todos os lugares santos de Deus na terra. E prometeu todos os lugares santos de Deus aqui na terra. Ele prometeu que ele queima. Queima com fogo? Mentira, falsidade, manipulação da Bíblia. Vou falar outro assunto aqui também. O remédio original é caro e o remédio manipulado também é por causa do pecado. Isso aí não é pecado, mas dá uma minha aparênciazinha. Ele manipula a Bíblia. O que é manipular a Bíblia? Ele manda na Bíblia e muda uma coisa que é de um jeito, ele muda para outra. Igual a Babilônia está fazendo hoje. Eu vi Babilônia falar assim, ó: quem não ora não aceita Cristo. Lá na Bíblia diz: quem não nascer da água e do Espírito não pode ver o reino de Deus. Eu, para aceitar Jesus, eu tenho que nascer da água e do Espírito, aceitar toda a verdade. Então, se o demônio ora, ele pode aceitar Cristo. Ela embriagou as nações e lê a Bíblia toda, lê a Bíblia de cabeça para baixo. Muito bem. Vou dar um adiantamento aqui. Moisés tinha os animais, na arca de Noé tinha, no céu tinha. Agora, o que Deus passou para Moisés em Deuteronômio 4:12, que tem dentro da arca lá no céu? E depois de falar com ele no meio do fogo da sarça ardente, deu as 2 tábuas da lei, tábuas escritas com o dedo de Deus, os 10 mandamentos. Ao Lúcifer ser igual a Deus, o que ele tentou pôr em terra lá e está pondo em terra aqui para as pessoas que duvidam da palavra de Deus e acreditam em homens, placas de caminhos tortos, caminhos que homens fazem. Êxodo 20, verso 3: não terá outros deuses diante de mim. Lúcifer ia ter mais de um Deus diante de Deus. Anjos, talvez Eva, aí virava uma bagunça toda. Então o que ele queria ser era Deus no lugar de Deus. Deus disse: não terá outros deuses diante de mim.
Então agora aqui o verso 13 de Ezequiel, o final da obra de Lúcifer, olha com o que foi feito aqui, ó, 28, 13, 28, de 13 a 14. Estava no jardim do Éden, toda a pedra preciosa era o carbunca, sardônio, o topázio, o diamante, a berilo, conóx, jaspe, zafiro, o carbunca, a esmeralda e o ouro. Vou falar sobre o ouro. Ouro. Lúcifer, ele viu Deus dando 2 tábuas da lei para Moisés. Ele sabe que lá no céu o amor aos anjos, a 2ª tábua, e o amor ao Deus, a 1ª tábua. E ele só mexe nos 4 mandamentos que ele tentou lá no céu. Sabe o que ele induziu os egípcios a desviar de Deus como adoração? Bom, qualquer um dos 4, mas principalmente o primeiro. O Lúcifer foi, como é que fala? Ele foi... Eu esqueci. O acabamento de Lúcifer foi feito de ouro. Foi com ouro. Lúcifer fala assim, ó, vocês vão adorar ouro. Faz um bezerro de ouro aí, que é imagem de escultura, e se torna outro Deus diante de Deus. Porque meu acabamento foi de ouro. Aí Moisés quebrou a tábua em cima deles. Ou vai ter mais ouro para frente. Deixa eu ver aqui. A estátua de Nabucodonosor, Daniel 7:7. A cabeça era de quê? De ouro. O povo adorava ela todo. Adorava era cobre, ferro, aço, prata, ferrugem. Mas o mais importante é o ouro. Quer ver? A riqueza maior do mundo é o ouro, né? Riqueza, dinheiro, posses. Daniel 7:7. Daniel e os irmãos não adoraram outra coisa a não ser Deus. Aquele povo adorou, mas eles não adorou. A cabeça é de ouro, é o que? Leão, semelhante ao que? Comparado ao dragão. 7:7. Depois disso eu continuava olhando nas visões da noite, e eis que o 4º animal terrível e espantoso, e muito fortes, e tinham 10 chifres. Esse último animal, o animal mais inferior à Babilônia, que teve os Medo-Pérsia e a Grécia, que foi Urso e Leopardo, a Bíblia fala em Apocalipse 17:3, transportou-me um anjo espírito a um deserto e viu uma besta sair do mar que tinha 7 cabeças e 10 chifres. Apocalipse 12:4 diz que é o próprio Satanás, porque lá viu um sinal no céu, a saber, um dragão vermelho que tinha 7 cabeças ou 10 chifres. A mesma coisa. É o reino de ferro e do barro misturado com ferro. Só que na época de Cristo veio 2 partidos do céu. O partido do mal, Caim, os antediluvianos. Na época de Moisés, Faraó. E Jesus Cristo, 3 partidos. Só pode ter 2. Porque o terceiro ele não tem chance de ganhar. O segundo nem o segundo nem o primeiro não vai abrir mão. Os judeus, Babilônia e Jesus Cristo, para disputar a finalíssima, para ver quem é quem que vai levar a verdade. Jesus já venceu. Quem ficar a pessoa que vai escolher, a pessoa que escolher. Aonde ela escolher, ela vai ficar. Aí o que é que Jesus fez? Ele, como não veio para destruir ninguém, não destrói ninguém, o templo de Jerusalém,
o templo de Salomão, que ele reformou, que Davi não quis, lá na terra prometida, o santuário foi desmontado pela última vez, os egípcios postatou e o rei de Babilônia destruiu a arca, que era o santuário de Moisés, né, para poder anular logo, ficar Babilônia, e os judeus veio, pegou a arca e sumiu com a arca. Aí eles reconstruíram o templo em Jerusalém, e Jesus falou assim, vocês gastam 42 anos para reconstruir esse templo, e ele será destruído em 3 dias. Jesus estava destruído com a gota só. Quer ver? Na sua morte nascer.